Olá pessoal, estou aqui novamente dando continuidade ao curso, ministrando a unidade 3. Como nas demais unidades, reforço a importância do comprometimento de todos vocês na interação a ser realizada nos fóruns, pois essa ação contribuirá muito para fixar o conhecimento do assunto estudado. Para que tenhamos um bom resultado, será necessário a dedicação de todos nos estudos e na realização das atividades contidas na sala virtual. Nesta unidade, serão estudados os seguintes assuntos: qualidade total e qualidade de vida no trabalho, inteligência emocional, liderança secretarial 1, liderança secretarial 2, aprendendo a aceitar críticas. As pessoas costumam passar a maior parte de seus dias no seu ambiente profissional. Com isso, grande parte do que acontece lá irá influenciar no seu comportamento, rendimento e principalmente na sua saúde. Um ambiente corporativo de qualidade proporciona segurança, motivação e desenvolvimento pessoal e profissional para o colaborador. Mas o que é qualidade de vida no trabalho? Como ela interfere na vida profissional e pessoal das pessoas? A qualidade de vida no trabalho é o nível de satisfação que o funcionário tem com seu ambiente corporativo e com as atividades exercidas. Um colaborador que está satisfeito com a empresa que trabalha se torna mais motivado, produtivo, criativo, saudável e inovador, promovendo assim mais lucros e benefícios para a empresa, uma vez que se torna mais enérgico e produtivo. Qualidade de vida no trabalho é a tradução de Quality of Work Life. Pode-se dizer que é a expansão do conceito de qualidade total que teve origem na engenharia e visava especialmente a processos e controles produtivos e tecnológicos da fabricação dos produtos. Com a evolução do conceito para serviços, abriu-se a necessidade para incluir a qualidade na vida das pessoas e assim passou a fazer parte dos programas de qualidade nas organizações. Para que a organização alcance a qualidade, é preciso que haja o comprometimento de todos os funcionários, pois precisam de bem-estar físico, harmonia, equilíbrio nas relações familiares, equilíbrio nas relações laborais, equilíbrio nas relações dentro da comunidade. Atualmente, nas empresas, repartições públicas, privadas e em todo o mundo, funcionários e empresários tomam consciência de que é preciso ter mais qualidade, melhorando o ambiente de trabalho. A qualidade de vida e qualidade de vida no trabalho, embora distintas, se influenciam, pois insatisfações no trabalho podem causar desajustes na vida familiar e nas relações sociais fora do trabalho, enquanto insatisfações fora do trabalho exercem um papel de desajuste sobre o trabalho. Qual a dimensão da qualidade de vida? Até onde ela se estende na vida de uma pessoa? Dimensões da qualidade de vida. A Organização Mundial de Saúde definiu a qualidade de vida englobando 5 dimensões, a saber, saúde física, psicológica, nível de independência, relações sociais, meio ambiente. Para o autor, a qualidade de vida do trabalho representa, em grandes graus, os membros da organização que são capazes de satisfazer suas necessidades pessoais por meio de seu trabalho na organização, sendo assim, ela envolve uma série de fatores: a satisfação com o trabalho executado, as possibilidades de futuro na organização, o reconhecimento pelos resultados alcançados, o salário percebido, os benefícios auferidos, o relacionamento humano dentro do grupo e da organização, o ambiente psicológico e físico de trabalho,
a liberdade e responsabilidade de decidir, as possibilidades de participar. Entretanto, não podemos considerar que qualidade de vida no trabalho dependa exclusivamente da organização para a qual se trabalha, mas sim entender que muitas atitudes devem partir de nós mesmos, como administrar o estresse, por exemplo. Estresses ou estresse, cujo conceito devemos a Hans Selye, e que deu origem a muitos estudos posteriores, na visão de seu percursor, é representado pelas reações que uma determinada pessoa desenvolve ao ser submetida a situações que exigem adaptação. O clima organizacional também precisa que o relacionamento com ações do dia a dia sejam amenizadas o estresse, visando o bem-estar das pessoas. Há pessoas que não conseguem se livrar do estresse e necessitam de ajuda profissional. E isso é um caso a ser pensado por todos os envolvidos no mundo corporativo para possibilitar a qualidade no meio do trabalho, considerando que esse ambiente é composto por pessoas e pessoas não vêm acompanhadas de um manual de uso, precisam ser respeitadas. O que os funcionários podem fazer para garantirem a qualidade do ambiente corporativo? Apesar de a empresa ser a responsável por grande parte dos fatores que irão resultar na satisfação dos funcionários, existem certas medidas que devem partir dos colaboradores, como evite fofocas. Todos são profissionais e devem se tratar como tal. Fofocas tornam o clima pesado e pode acabar criando rivalidade entre as equipes, dividida sim a empresa. Ser pontual e cumprir seus prazos, cumprir jornada diária dentro dos horários estabelecidos e cumprir seus prazos evitará que as atividades se acumulem e que você acabe sendo visto como irresponsável pelos seus superiores. Ao demonstrar responsabilidade e compromisso, maiores serão as chances de você ser reconhecido e, consequentemente, se sentir motivado. Trabalhe em equipe. Contar com o apoio dos seus colegas durante a realização das atividades torna o trabalho ainda mais produtivo. Isso sem contar que é benéfico para o clima corporativo, pois você criará laços e confiança em sua equipe. Em suma, a qualidade de vida no trabalho não é importante apenas para as empresas que buscam funcionários mais produtivos e motivados, como também para os próprios colaboradores que buscam realizações e crescimento profissional. Os resultados positivos serão sentidos por ambos os lados. O segundo assunto de nossa aula dispõe sobre a inteligência emocional. Nesta aula, estudaremos sobre a importância da inteligência emocional no ambiente profissional e como deve ser usada pelo técnico em secretariado. As metas e cobranças são uma constante em todas as áreas da empresa e, portanto, é essencial que os profissionais desenvolvam a habilidade de lidar com suas próprias emoções e sentimentos, a fim de que tomem posturas favoráveis que impulsionem o desenvolvimento de sua carreira. Vejamos o significado de inteligência. É a faculdade de conhecer, compreender, raciocinar, pensar e interpretar. Com esse conceito, podemos então compreender o que é a inteligência emocional. É a capacidade de administrar as próprias emoções e sentimentos, conduzindo e equilibrando favoravelmente o lado luz e o lado sombra que existem em todos nós. Pessoas emocionalmente inteligentes conseguem identificar e reconhecer o que motiva e causa determinadas ações e reações com relação a si, aos outros e ao meio em que está inserido. Mais do que isso, sabe como desfrutar dessas influências para que se torne uma pessoa equilibrada em todos os aspectos de sua vida. O controle das emoções é o fator essencial
para o desenvolvimento da inteligência emocional do indivíduo. As pessoas que mais progridem profissionalmente são aquelas que possuem altos níveis de inteligência emocional, que é a capacidade de fazer suas emoções agir a seu favor, produzindo os resultados que deseja. Como diz no ditado popular, somos contratados pelo domínio das técnicas e demitidos pelo não domínio das emoções. Vejamos então o que significa a inteligência emocional no ambiente de trabalho. Significa aprender a praticar as técnicas e aptidões como autoconsciência, o controle emocional, automotivação, empatia, efetividade social. Quais são as 4 habilidades da inteligência emocional? Administrar as emoções, perceber e expressar emoções, usar as emoções como informações, entender diferentes emoções. O secretário precisa entender como utilizar a inteligência emocional para melhorar o relacionamento e o trabalho em equipe na empresa, promovendo assim o sucesso de todos. Você sabe o que representa as inteligências múltiplas? Esse assunto está contido no material didático de vocês e merece atenção para que possamos entender cada uma das pessoas que fazem parte do nosso cotidiano. As inteligências múltiplas é conjunto de habilidades que compreendem as inteligências. Alonso propõe que todos os seres humanos são capazes de pelo menos 7 diferentes modos de conhecer o mundo, portanto, todos temos 7 inteligências humanas, sendo a linguística verbal, intrapessoal, interpessoal, lógico-matemática, espiritual, sinestésico corporal, musical e espacial. Assim, cada um de nós difere na maneira de agir, o que não representa que somos mais ou menos inteligentes que os demais. Apenas temos atitudes individuais baseadas no conhecimento que adquirimos desde o nascimento. O técnico em secretariado deve saber mobilizar as competências social e emocional para utilizar no seu relacionamento interpessoal com colegas, clientes e chefia. Prosseguimos então para o nosso próximo assunto dentro dessa unidade, a liderança secretarial 1. Nesta aula, estudaremos os principais aspectos da liderança, como o processo de influência interpessoal, as características pessoais associadas à liderança e o papel do técnico em secretariado como líder. Observem a seguinte definição das palavras líder e liderança. Liderança é o processo de conduzir as ações ou influenciar o comportamento e a mentalidade de outras pessoas. É a realização de metas por meio da direção de colaboradores. Líder é sinônimo de grande pessoa. A liderança não é apenas um atributo da pessoa, mas uma combinação de vários elementos. Ser líder é uma responsabilidade e um enorme desafio, requerendo do indivíduo disciplina, dedicação e altruísmo. A liderança é fundamental para gestores, colaboradores, para as organizações e o mundo em geral, pois liderar é valorizar as pessoas e preocupar-se com elas. Afinal, sem liderado, não há líder, e ter tal título é mais do que um cargo ou uma condição, é uma missão. O líder deve ser programado para o sucesso, mas muitas das vezes falha. Por que os líderes falham? Os líderes falham devido a falta de ética, falta de compaixão e humildade, falta de empatia com funcionários e parceiros, falta de visão e paixão,
falta de foco em inovação, falta de foco em resultados e gerenciamento da performance, falta de habilidades de comunicação interpessoal, inabilidade em confiar nos outros. No papel de líderes, algumas pessoas são mais eficazes que outras, ou sentem-se mais confortáveis que outras. Algumas parecem desejar mais do que as outras desempenhar o papel de liderança ou ter alguma espécie de poder. As características individuais importantes para o entendimento dessas diferenças são as habilidades e a motivação. Analisaremos a seguir alguns perfis de líderes que você poderá encontrar na sua atividade secretarial. Autocrata. Possui comportamento centralizador. Nessa visão, o líder muitas vezes torna-se uma pessoa autoritária. É aquele chefe que não ouve sugestões e não dá autonomia. Democrata. Corresponde a um comportamento que privilegia as decisões do grupo. É aquele chefe que aceita sugestões e projetos apresentados pelos colaboradores. Liderança orientada para a tarefa. Em essência, o líder orientado para a tarefa tem muito mais preocupação com a realização da tarefa do que com o grupo em si. É aquele chefe que deseja que a tarefa seja realizada, não importando o sacrifício da equipe. Liderança orientada para pessoas. É o líder orientado para as pessoas. Ele acredita no trabalho, que no trabalho deva procurar criar um clima em que as pessoas sintam-se confortáveis. Portanto, é um líder preocupado com o grupo de trabalho. É aquele que valoriza os talentos e as pessoas e procura deixar seus colaboradores à vontade na realização de suas tarefas. Agora, apresento para vocês algumas dicas para que o secretário possa se tornar um líder. Ouça as pessoas. Escute atentamente o que as outras pessoas têm a dizer, especialmente quando for solicitar algo para funcionários mais velhos e com muito mais tempo de casa. Deixe claro que você respeita a opinião dos veteranos. Lidere pelo exemplo. Trate a todos pela maneira como gostaria de ser tratado. Faça do local de trabalho o padrão de organização que você queria que todos tivessem. Em pouco tempo, suas ações serão imitadas por aqueles que o cercam. Um líder sabe onde colocar suas energias. Atenção, ou seja, nem tente organizar o stand de sua empresa na feira, transcrever 2 atas de reuniões e pesquisar preços de maneiras ao mesmo tempo. Para tanto, aprenda a dizer um solene não quando necessário. Linha e entrelinha são necessárias. Não se envolva em conversa da raia do cafezinho de sua empresa. Um líder sabe separar os fatos das informações equivocadas. Saiba receber críticas. Um líder sabe que isso é uma das melhores coisas que pode acontecer. Algumas vezes não percebemos nossos erros e a crítica é uma maneira de corrigir o rumo, melhorar um aspecto, ser um profissional mais completo. Tenha olhos de amador. Um erro fatal a um líder é fazer as coisas do jeito que sempre foram feitas, porque sempre foi assim. Repensem em formas diferentes de agir. Ética acima de tudo. Essa dimensão da liderança deve ser usada em benefício de todo o grupo de trabalho. Aprenda a delegar competências. Se alguém não cumpriu bem suas ordens, muitas vezes não foi por má vontade, mas sim porque não entendeu o que você falou. Entenda que as pessoas são sensíveis e não gostam de atitudes grosseiras. Estimule todos a sonhar mais alto. Muitas empresas chegam a um determinado patamar, acham que está bom e estacionam, dando oportunidade a novos concorrentes. Na aula anterior, abordamos os estilos de liderança. Nesta aula, estudaremos sobre os estilos e motivação dos liderados e como o técnico em secretariado pode se tornar um líder entre seus subordinados e colegas.
Já vimos que líderes são os que, em grupo, ocupam uma posição de poder, que têm condição de influenciar de forma determinante todas as decisões de caráter estratégico. O poder é exercido ativamente e encontra legitimação na correspondência com as expectativas dos liderados. A ligação inseparável entre o líder e as motivações dos liderados permite afirmar que toda liderança é transacional. Sempre há um processo de troca entre o líder e os liderados. A existência da troca é invariável. O que muda de uma situação para outra é o conteúdo da troca, que depende da natureza da tarefa. O entendimento das motivações dos seguidores explica o processo social da liderança e também possibilita o desenvolvimento de líderes. Quem quiser se candidatar a posições de liderança deve aprender a transmitir mensagens sintonizadas com o problema e interesses do grupo potencial de seguidores. Estudamos até agora os principais tipos de líderes. Passamos a analisar agora os principais tipos de liderados. De acordo com a teoria dos estilos de Vanderlei, Apud Ferreira da Silva, citam: as pessoas podem ser agrupadas em 4 estilos básicos, definidos a partir de pares de características. O primeiro par é dominante, condescendente, e o segundo formal e informal. O catalisador, esse estilo, possui a tendência de se mover em busca de alguma coisa e em determinada direção. É mais voltado e atento para as outras pessoas e suas opiniões ou para os impactos que causam. Sua principal necessidade é o reconhecimento. Apoiador. A tendência desse estilo é o de afastamento, agir para evitar algo. Sua principal necessidade é a associação, pertencer e fazer parte do grupo. Analítico. Possui a tendência de tomar decisões com os elementos que tem dentro de si, sem buscar apoio em outras pessoas. Sua principal necessidade é a segurança. Controlador. Também designado por dirigente, diretivo e realizador. Tem como tendência principal a realização. Estudamos agora a importância da crítica construtiva e como o técnico em secretariado deve tirar proveito delas para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Você, cursista, acredita ser possível existir críticas no ambiente de trabalho? Como você reage quando é criticado? Conhece alguém que gosta de ser criticado? Ninguém gosta de receber críticas, por mais que elas sejam construtivas. Isso é fato. Existe uma dúvida que frequentemente surge entre grande parte dos profissionais, independente da atividade, é de como proceder em caso de ser criticado pelo chefe ou por algum superior. Veja algumas dicas para enfrentar essa situação. Evite emoções. Não deixe transparecer seus sentimentos. Reaja com calma e racionalidade. Isso facilitará a conversa sobre a crítica. Tenha em mente que a crítica é construtiva e visa a sua evolução profissional. Não torne a questão maior do que realmente é. Encoraje seu chefe a falar. A primeira parte de uma conversa crítica é ouvir, mas não se cale. Converse sobre o que está sendo falado. O diálogo constante é a melhor forma de otimizar um trabalho em equipe. Escute com seu corpo. Procure não cruzar seus braços ou mostrar-se fechada a novas ideias. Use gestos ou pequenos movimentos para demonstrar que está ouvindo atentamente. Peça maiores detalhes. Críticas normalmente se baseiam em incidentes ou comportamentos específicos. Pergunte com mais especificidade. Peça, por exemplo. Use sempre um tom natural. Peça exemplos.
Pergunte com mais especificidade. Peça exemplo, use sempre um tom natural, explique sua atitude. Se você foi criticado por uma situação em particular, algo que não é comum da sua pessoa, e se o momento não for oportuno para isso, explique-se. Não custa nada fazer isso. Não fique bravo, não pense que seu chefe é injusto ou está errado. Não leve isso para o lado pessoal. Se discordar da crítica de seu superior, fale, mas o faça de modo sutil, sem raiva ou mágoa. Peça um tempo para pensar no assunto. Peça tempo para entender a questão com mais clareza para que o erro não se repita. Dê algumas ideias construtivas de plano de ação, dê ideias de melhorias. Isso o incentivará a contar sempre com você. Aprenda com a crítica. Leve-a sempre para o lado construtivo. Você só tem a ganhar com isso. Existem 3 tipos de comportamento humano, evidenciados diante das críticas: o passivo, o agressivo e o assertivo. No comportamento passivo, a pessoa não tem reação diante da crítica. Ela não se manifesta nem argumenta com quem está se contrapondo a ela. Geralmente fica ressentida, com raiva, mas não consegue se expor. No comportamento agressivo, a reação é sempre agressiva e hostil. Essa pessoa costuma acusar em vez de se responsabilizar ou argumentar. É o tipo de profissional que traz muito estresse para o ambiente corporativo. No comportamento assertivo, uma pessoa com comportamento assertivo sabe argumentar-se, se responsabilizar pelo erro, apontar soluções e ver o lado positivo da situação. Atenção, cursistas! Enfrente o espírito crítico com inteligência. Associe-se apenas a pessoas positivas, ou seja, indivíduos motivados por objetivos, movidos pelo gosto de ação e dispostos a prestar serviços. Chegamos ao final dessa unidade de ensino. Nesta aula, abordamos as características e a motivação do liderado e como o técnico em secretariado deve se tornar líder. Salientamos quais características ele deve desenvolver para atingir esse objetivo, conceituação e estilo de liderança nas organizações, conceituação da inteligência emocional e os componentes que a envolvem. Agora é com vocês. Por favor, acesse o ambiente virtual e deem continuidade à tarefa postada nessa unidade. Bons estudos e até logo!